O Shadow tá chegando ao live action, então a gente resolveu revisitar as origens dele e lembrar como é que foi o despertar desse personagem nos games. Será que vai ser assim também no Sonic 3? Vem comigo nesse Veja Como Foi, vamos lá. Hey Nerds, Trunks, Peter aqui. A essa altura do campeonato você já deve estar ligado que o Shadow tá chegando no universo live action do Sonic. Tudo indica que ele tá vindo mesmo, e talvez inclusive ele tenha uma origem muito parecida com o que a gente viu nos games. E como é que foi essa origem e como que o Shadow finalmente despertou na versão original? É isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas não se esquece, se inscreve nesse canal com o sininho pra fazer com que o YouTube sempre leve pra você conteúdo nerdístico. E quando você faz isso, você não tá só levando o nosso conteúdo pra você, você tá mostrando pro YouTube que você gosta de conteúdo de entretenimento nerdístico, cultura pop, né? Games, animes, séries, cinema, isso tudo o próprio YouTube leva pra você. Muito obrigado pela tua inscrição, ajuda muito o nosso time a continuar sempre te presenteando com vídeos bacanas. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, bora contar o que levou o Shadow a entrar em animação suspensa, e para isso a gente tem que falar um pouquinho das origens dele. O Shadow foi criado pelo Dr. Gerald Robotnik, que é o avô do Eggman, né? O Robotnik a gente conhece de todos os jogos do Sonic. O velho criou o Shadow como parte de um projeto ultra secreto chamado de Projeto Shadow. A ideia era criar uma forma de vida perfeita. Isso iria beneficiar todo mundo, já que os militares teriam a arma perfeita para usarem nas suas operações. Mas o verdadeiro objetivo do Gerald Robotnik nesse projeto era conseguir encontrar a cura para basicamente qualquer doença. Isso porque a neta dele, a Maria, que também é prima do Eggman, estava sofrendo com uma doença gravíssima e que não tinha cura. E mesmo tendo todos os recursos de ponta à disposição dele, o Gerald Robotnik não conseguia avançar direito nas pesquisas. Mas a parada mudou quando ele foi contatado por uma raça alienígena chamada Black Arms. O líder dessa raça, chamado de Black Doom, se interessou por esse projeto Shadow e fez um acordo com o velho cientista. Ele daria o próprio sangue para que o cientista avançasse no projeto, e em troca ele pegaria as esmeraldas do caos na próxima vez que ele aparecesse na Terra. O Gerald Robotnik obviamente topou e conseguiu amostras de DNA do Black Doom. E com essa amostra de DNA junto com os recursos que ele já tinha, o Gerald Robotnik finalmente conseguiu criar a forma de vida perfeita que seria o próprio Shadow. No início da vida dele, o Shadow ficou amigo da Maria. Fora isso, é claro que o Gerald Robotnik não ia ficar de boa e entregar as esmeraldas do caos para os alienígenas assim de bandeja, né? Ele criou uma arma especial que serviria para acabar com os Black Arms quando eles voltassem para a Terra. Mas isso não aconteceria até décadas depois, durante os eventos do game Shadow the Hedgehog. O problema, galera, é que os militares descobriram da existência do Shadow e ficaram pistolas. O governo passou a considerar o Gerald Robotnik um traidor e caçou o velho para prender ele. E assim, a facção militar chamada de GUN invadiu a estação espacial Ark, que é onde o Shadow e o resto da galera estavam. E lá os caras começaram a fechar tudo e matar quem resistisse a eles. A Maria tentou salvar o Shadow colocando ele numa cápsula de fuga. Antes de se despedirem, a Maria desejou que o Shadow desse uma chance pro povo da Terra e ser feliz. Mas as coisas vão para um outro caminho quando os militares simplesmente metralham a Maria e matam a garotinha. O Gerald Robotnik foi preso e desejou vingança pela morte da neta. Seus líderes tiraram a minha neta Maria de mim. Então eu vou destruir tudo que vocês mais gostam. Agora vocês vão sentir o que eu senti quando perdi a Maria. Vocês verão. Vocês verão. Quem é esse homem? Por que ele é tão mau? Já o Shadow foi capturado pelos militares e posto em animação suspensa na Prison Island. O Gerald foi condenado à morte por traição, mas antes da execução dele, ele conseguiu chegar até o Shadow e fazer lavagem cerebral nele para que ele se esquecesse dos últimos pedidos da Maria e passasse a querer acabar com a humanidade tanto quanto o próprio Gerald queria. E assim, o Gerald Robotnik foi morto e o Shadow ficou em animação suspensa por décadas, até rolarem os eventos do game Sonic Adventure 2. Nesse game, o Eggman encontrou o diário do avô dele e, quando ele leu esse diário, ele descobriu sobre o projeto Shadow e sobre onde o Shadow estava em animação suspensa. Ele invadiu a Prison Island e conseguiu despertar o Shadow usando uma esmeralda do caos. A essa altura do campeonato, o Shadow tinha ficado em animação suspensa há cerca de 50 anos. Por causa disso, quando o Shadow despertou, ele estava sem nenhuma memória do passado dele. Ele tinha esquecido de tudo. E vez ou outra, inclusive, rolava um flashback isolado e fora de contexto, que só deixava ele confuso. Isso foi perfeito para o Eggman, que conseguiu convencer o Shadow a ajudar ele no plano dele de dominar o mundo. Com isso, o Shadow começou a caçar as esmeraldas do caos ao lado do Eggman e também da Morcego Rouge. Isso fez ele entrar em conflito pela primeira vez com o Sonic e a galera dele. E a rivalidade entre o Shadow e o Sonic começou aqui, nesse ponto. Mas a treta ficou séria depois que eles reuniram as esmeraldas do caos e colocaram elas na estação espacial Ark.
Foi aí que todo mundo descobriu dos verdadeiros planos do Geralt Robotnik. Acontece que além de fazer lavagem cerebral no Shadow, o Geralt Robotnik preparou uma versão antiga da forma de vida perfeita chamada de BioLizard, né, para despertar quando as Esmeraldas do Caos fossem reunidas na Arca, e assim usar o poder da estação espacial para destruir a Terra. A princípio, o Shadow não estava nem aí, já que na cabeça dele os planos do Geralt Robotnik estavam super certos e tal. Mas quem acaba se aproximando dele nessa hora é a Amy Rose. Ela consegue ajudar o Cheryl a recuperar as verdadeiras memórias sobre a Maria. E com isso, o Cheryl finalmente concordou em acabar com a raça do BioLizard, que a essa altura do campeonato se fundiu com a própria Ark e se transformou no Final Hazard. Com o poder das Esmeraldas do Caos, o Cheryl e o Sonic se transformaram em Super Cheryl e Super Sonic, respectivamente, né? E partiram pra cima do monstrão. Juntos, eles conseguiram acabar com a raça do Final Hazard e salvaram a Terra. Mas depois dessa luta, o Cheryl acabou ficando sem energia e caiu na Terra, sendo dado como morto pela galera. Mas em Sonic Heroes, a gente descobriu que ele estava vivo e que o Eggman capturou ele e colocou ele de novo em animação suspensa. Mas aí, a Rouge encontrou o laboratório onde o Eggman escondia o Cheryl e libertou ele. Mas de novo, ele estava com amnésia. Mesmo assim, ele acabou formando um trio com a Rouge e o robô E-123. E eles acabaram encontrando de novo o Sonic e o resto dos heróis. No final, o Cheryl lutou ao lado do Sonic e dos outros de novo, dessa vez contra o Metal Sonic, que tinha ficado doido, queria dominar o mundo. All living things kneel before your master. Depois disso, rolaram os eventos do jogo do Cheryl, onde ele estava livre, mas ainda sem as memórias, né? Mas as coisas complicam quando a galera da Black Arms finalmente voltaram e estavam prontos para invadir a Terra e pegar as Esmeraldas do Caos. O Cheryl acabou se aliando aos heróis de novo para impedir essa invasão. E para isso ele acabou pesquisando bem mais fundo sobre o que é o Projeto Cheryl e as verdadeiras origens, né, dele. Descobrindo inclusive que ele tinha DNA do Black Doom nos genes dele. Com isso, mesmo sem todas as memórias de volta, o Cheryl finalmente descobriu sobre as origens dele e usou isso a seu favor para acabar com a raça do Black Doom e salvar a Terra. Depois disso, ele finalmente decidiu deixar o passado para trás e viver a vida dele numa boa, né? Quanto ao resto, a gente vê nos jogos seguintes. Chaos Control! Tá, falei bem mais que o despertar do Cheryl aqui, tá? Mas eu decidi falar toda a trajetória do Cheryl até aqui, justamente porque é aqui que ele realmente despertou. Ou seja, ele descobriu sobre o passado dele e seguiu em frente. O despertar do Cheryl foi um processo lento, que foi desde ele de fato despertar sem as memórias, recuperar essas memórias, perdê-las de novo e, enfim, recuperar boa parte delas mais uma vez e seguir em frente com a vida dele. E é por isso que o despertar do Cheryl começou em Sonic Adventure 2 e terminou com o game solo do Cheryl. O que rola com o personagem a partir daí é um novo capítulo na história dele. Se você curtiu mais esse Veja Como Foi, aproveita e comenta aqui embaixo um outro momento da cultura pop no geral pra gente trazer pra vocês aqui detalhado, como um resumo, né? Vai ser bacana pra caramba. Comenta, capricha nos comentários, pode ser de anime, de série, de filme, de game, qualquer coisa. Obrigado por mais esse vídeo, se inscreve aqui agora, eu conto com a tua inscrição tocando aqui e ativando o sininho. Se você já tá inscrito, toca no sininho, porque vai ajudar demais a você receber as notificações do que a gente tá postando. Às vezes é uma notícia bombástica, né? Principalmente cultura pop, que não tem muito, né? Tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!